Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo da Computação. Eu sou o André e hoje estamos dando início ao canal com esse primeiro vídeo de uma série que falaremos a respeito de endereçamento IPv4 de forma bem simples para que todos entendam. Então vamos dar início? O IPv4 é um protocolo que faz parte de um outro protocolo chamado IP, que é Internet Protocol, e ele tem grande importância para a gente na execução de tudo que nós utilizamos que tem respeito com algum tipo de conexão, já que ele é uma das tecnologias que permite a comunicabilidade entre redes locais ou mesmo através da internet. Toda vez que nós realizamos algum acesso a algum site ou assistimos um vídeo na internet, pode ser aqui no YouTube, é necessário com que exista conexão entre dois pontos, nos quais chamaremos de endereço de origem e endereço de destino. Assim como se fosse numa entrega de uma carta nos correios, por exemplo, no qual a gente teria um remetente e um destinatário. Então, dessa forma, nós temos que o nosso computador e o site do YouTube que queremos acessar, por exemplo, esse seria o nosso computador. E aqui nós temos o site do YouTube. O site ele vai estar hospedado em um host que está localizado lá no data center do YouTube, E entre esses dois pontos, nós temos uma conexão e aqui no meio vai estar a internet. Aqui vai estar a internet. Então, para que exista comunicação entre estes dois dispositivos, nós temos que ter um endereço que nós iremos chamar de endereços IP. Então, aqui a gente vai ter um IP de origem. E aqui a gente tem um IP de destino. Que eles farão referência com esses endereços aqui de baixo. Dessa forma, a gente vai ter, então, a possibilidade de fazer essa comunicação entre um dispositivo e outro. E claro que aqui no meio, na internet, a gente vai ter um monte de outras tecnologias, como o protocolo de roteamento, protocolo DNS, protocolo NAT, entre muitos outros que não fazem parte do nosso tema de hoje, mas que com certeza nós teremos alguns vídeos aqui mais para frente, Então, para ficar por dentro das novidades, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e curtam o vídeo. Isso será muito importante para que a gente consiga entregar esse conteúdo para outras pessoas e ajudar o canal a crescer. O IPv4, então, ele foi lançado lá na década de 80, mais especificamente no ano de 1983, e até hoje ele ainda é o maior responsável por todo o tráfego que acontece na internet. Foi tentado criar um outro protocolo, uma outra versão, que era a versão 5, ela não deu certo, e depois a gente teve a implementação da versão 6, Então nós temos aqui a versão 4 e a versão 6, que são chamadas respectivamente de IPv4 e IPv6. Na internet a gente vai encontrar ambos funcionando, é normal, mas assim, a gente está numa transição de um para o outro. Essa transição ela não é rápida. Para falar a verdade, já fazem algumas décadas que está acontecendo, e a gente não tem uma previsão de quando realmente a gente vai começar a utilizar só IPv6. Provavelmente é muito difícil que estabeleça só o IPv6. O IPv4 ele vai ter uma sobrevida muito grande ainda, principalmente porque toda a internet está funcionando basicamente com o IPv4. Eu quero mais para frente trazer um vídeo a respeito das diferenças que a gente encontra entre a versão 4 e a versão 6 e o porquê que a gente ainda não conseguiu fazer essa alteração de uma para outra,
por que ela é tão demorada, e a gente vai discutir todos esses temas. Mas hoje, em exclusivo, a gente vai falar só sobre a versão 4, tá? Mas então, como funciona o endereçamento lógico na versão 4? O IPv4 ele é um conjunto de 32 bits que indicam, por exemplo, qual que é o endereço que o seu computador tem, ou o seu celular, ou um tablet, qualquer outro dispositivo. E também ele indique qual que é o endereço que o seu destino vai ter, seja ele estando numa rede local ou mesmo na internet. E quando nós falamos de bits, nós estamos falando de sim ou de não, que falando numericamente seria ou 0 ou 1. Quando a gente fala em 0, significa que aquele bit ele está desligado. E quando nós falamos de 1, significa que esse bit está ligado, tá? E esse conjunto aqui abaixo, ele representa o endereçamento lógico, só que no formato binário, que são esses zeros e uns. Os valores de x aqui, eles podem atribuir esses valores de 0 e 1, e quando a gente faz a conversão para o valor decimal, ele vai trazer o nosso IPv4. Mas como é muito importante a gente ter esse entendimento de como que a gente chega num endereçamento, é importante com que a gente tenha primeiro essa visão dos bits, tá? O IP ele se divide em 4 partes, de 8 bits cada. Então, nessa primeira parte a gente tem 8 bits. Aqui também 8 bits. 8 e 8. Então, qual que é o nome que a gente dá para cada parte dessa? Cada parte dessa a gente vai chamar de octeto. Então, já que a gente tem 4 octetos e cada octeto tem 8 bits, no final, se a gente somar tudo, a gente vai ter 32 bits. Nós falamos então do nosso endereço no formato binário. Agora, como que a gente faz para transformar ele em formato decimal, né? Isso é muito importante, até em concursos, provas, sempre é pedido alguma coisa a respeito disso, tá? Aqui em cima a gente tem o formato que a gente trabalhou no último slide. Vamos dar um zoom, então, nesse primeiro octeto, e vamos trabalhar ele aqui embaixo para entender um pouco melhor como que o IPv4 funciona, tá? Aqui então nós temos os bits separados nessa tabela. Esses bits, eles podem ser zeros ou uns. Então, vamos supor aqui, eu vou chutar alguns valores, sem nenhuma lógica, só para a gente trabalhar e fazer essa conversão, ver como que essa conversão funciona. Vamos supor que aqui fosse 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 e 0. Beleza. Esses valores de x, então, eles poderiam receber qualquer sequência de valores de uns e zeros aqui, que na conversão depois ia dar um número decimal diferente. Mas como que funciona isso? Partindo da direita para a esquerda, esses números eles vão trabalhar na base 2. Então, a gente vai ter aqui um 2 elevado a 0, porque é o primeiro. Isso aqui é o primeiro bit, então ou ele vai ter 0 ou vai ter 1. Então são duas formas de representar esse valor se ele tivesse só esse algarismo. Aqui então será 2 elevado a 1. Aqui será 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. A 5. A 6 e a 7. Esses valores eles representam a quantidade de possibilidades com que a gente pode encontrar valores diferentes dentro dessa cadeia de algarismos binários. Então aqui a gente vai ter 1, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4,
e aqui a gente segue os exponenciais, né? A8, A16, A32, 64 e 128. Esses números, dentro da computação, a gente vai ver muito em muitas coisas, né? Então, padrões de memória, tudo que a gente vai ver é tudo em base 2, exatamente por causa da numeração binária. Mas e como que a gente vai fazer essa conversão do binário para o decimal? É bem simples, tá? A gente vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar pelo valor que a gente atribuiu a x. E a gente vai fazer isso para todas as casas. Então, todos esses valores aqui, a gente vai multiplicar. Isso aqui, à primeira vista, é um pouco complicado, porque é uma numeração um pouco diferente, que a gente não está tão acostumado, mas no dia a dia isso aqui fica totalmente automático, tá? É bem tranquilo mesmo. Fazendo alguns exercícios, tudo a gente já decora, sabe quais são as combinações, o que pode acontecer, mas é muito bom exercitar isso, tá? Então vamos fazer essa multiplicação. Vezes 0, sempre é 0. Aqui também. Aqui tem 1, né? Então 1 vezes 2 elevado a 2, ou 1 vezes 4, a gente aproveita o valor que está aqui embaixo. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 0. Aqui também será 0. Aqui será 32. Aqui será 0. E aqui será 128. Então, nesse octeto, nós temos 3 algarismos que receberam o valor 1, ou seja, que estão com os bits ligados, e que, na conversão, pela casa que ele está atribuído, ele vai receber um valor respectivo. E como que a gente vai saber qual que é o valor decimal que a gente vai ter nesse octeto? É simples. Vamos pegar esses valores aqui e vamos somar. Só para simplificar, eu vou jogar aqui para cima, tá? Então, a gente vai ter o 128, 128, mais 32, mais 4. E esse valor vai dar o quê? 128 com 32, 160. Mais 4, 164. Então, esse valor aqui, 164, vai ser o valor que a gente tem atribuído a esse octeto aqui, tá? Então, como que vai ficar esse octeto? 164, ponto, e aqui a gente vai ter os 3 outros octetos, que a gente vai ter que fazer o mesmo processo, tá? Então, cada valorzinho desse aqui serão 8 bits. Esses bits, eles receberão os valores, né, de 0 ou de 1, e a gente vai fazer essa conversão, dado o valor que cada casa recebe. Esses valores, é interessante que sempre a gente vai chegar no mínimo em 0, então mínimo, e no máximo a gente vai poder chegar em 255. Se a gente contar de 0 a 255, a gente vai ter o quê? 256 valores ao todo. Então, a gente pode ter 256 números distribuídos aqui dentro. Dessa forma, então, já que a gente tem entre 0 e 255, quais são as possibilidades com que a gente consegue ter um número, né? No mínimo, então, a gente vai ter um valor que vai de 0.0.0.0 até 255, 255, 255,
255. Então a gente tem um número enorme aqui de possibilidades para que a gente consiga tratar, tá? A gente vai ver isso com mais calma à frente. Não se preocupem com esses números, porque por enquanto eles são apenas matemática. Nós não trouxemos nenhuma lógica ainda de computação para fazer com que ele tenha algum sentido, mas nos próximos vídeos nós faremos isso, traremos alguns outros conteúdos, como subredes, classes, entre muitas outras coisas, e também faremos vários exercícios para treinarmos esse tema de conversões, tanto de decimal para binário, quanto de binário para decimal. Te espero no próximo vídeo então. Obrigado por ter assistido até aqui. Então,